Titanic é um dos naufrágios mais famosos e fascinantes da história. Desde que foi encontrado em 1985, ele tem atraído a curiosidade de muitas pessoas que querem ver de perto os restos do navio que afundou em 1912. Uma das empresas que oferece essa oportunidade é a OceanGate Expeditions, que usa um submarino especial chamado Titan para levar turistas até o fundo do mar. A expedição de domingo era a primeira tentativa de 2023 de visitar os destroços do Titanic com o submarino. Mas o que era para ser uma viagem inesquecível se tornou um pesadelo quando o submarino desapareceu durante a expedição. Hoje, vamos conhecer mais sobre essa empresa, o submarino, os passageiros e os desafios envolvidos na sua busca. Titanic, a viagem que virou tragédia e mistério. O Titanic foi um dos maiores e mais luxuosos navios de passageiros de sua época. Construído na Irlanda do Norte entre 1909 e 1912, ele era considerado uma obra-prima da engenharia naval e um símbolo do progresso e da riqueza da sociedade industrial. Em 10 de abril de 1912, ele partiu de Southampton, na Inglaterra, em sua viagem inaugural rumo a Nova York, nos Estados Unidos, onde a bordo estavam mais de 2.200 pessoas, entre passageiros e tripulantes de diferentes classes sociais e nacionalidades. No entanto, o que era para ser uma viagem memorável se tornou uma tragédia histórica. Na noite de 14 de abril de 1912, ele colidiu com um iceberg no norte do Oceano Atlântico, abrindo um enorme rasgo em seu casco. Em menos de 3 horas, o navio se partiu em dois e afundou nas águas geladas, levando consigo mais de 1.500 vidas, com apenas 705 pessoas conseguindo escapar. Por décadas, o paradeiro dos destroços do navio permaneceu um mistério, até que em 1985, eles foram finalmente encontrados por uma equipe liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard, a cerca de 3.800 metros de profundidade e a 740 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá. Tudo que havia sobrado das pessoas eram seus sapatos. E ao redor do Titanic há muitos sapatos. Sapatos de mães ao lado de sapatos das filhas, sapatos de homens, sapatos dos tripulantes, eles eram como lápides. Eu não achei que ficaria tão emocionado quando eu desci até lá, sabe? Eu estava muito tranquilo, digamos assim. E eu fiquei em choque. Foi uma experiência muito marcante que eu não esperava ter. Desde então, ele se tornou um dos naufrágios mais famosos e explorados do mundo, atraindo a atenção de cientistas, historiadores, turistas e curiosos. Mas explorar o fundo do mar não é uma tarefa fácil nem segura, como mostra o caso do submarino desaparecido que fazia visitas turísticas ao Titanic. OceanGate Expeditions, a empresa que leva turistas ao Titanic. A OceanGate é uma empresa privada sediada em Everett, em Washington, nos Estados Unidos, que desde a sua fundação em 2009 se dedica a aumentar o acesso e a exploração do fundo do mar. A empresa oferece expedições para turistas pagantes viajarem em submarinos para ver naufrágios, como Titanic e cânions submarinos. Segundo o site da empresa, a OceanGate também fornece submarinos tripulados para projetos comerciais e pesquisas científicas. E ela foi fundada por Stockton Rush, um engenheiro aeroespacial e piloto que atualmente é o diretor executivo. Aos 19 anos, Stockton se tornou o primeiro piloto de jato mais jovem do mundo e obteve um diploma em engenharia aeroespacial pela Universidade de Princeton 3 anos depois. A OceanGate possui e opera 3 submarinos para 5 pessoas. O primeiro, o Antipodes, podia viajar até uma profundidade de 300 metros. Em 2012, a empresa adquiriu outro submarino e o reconstruiu como Cyclopes 1, um veículo que podia viajar até uma profundidade de 500 metros. Ele serviu como protótipo para o submarino mais novo e mais avançado, o Titan. Esse veículo, feito de fibra de carbono e titânio, é projetado para atingir profundidades de até 4.000 metros.
Veículo submersível que não foi aprovado ou certificado por nenhum órgão regulatório, o qual pode resultar em lesão física, incapacidade, trauma emocional ou morte. Onde eu assino? Então, isso não é o submarino do seu avô. Nós só temos um botão e é isso. Deveria ser como um elevador, sabe? Não deveria exigir muita habilidade. Nós controlamos tudo com este controle de videogame. E ele é o submarino que tem sido usado para explorar os destroços do Titanic desde 2021, quando a empresa começou a oferecer tours pelo naufrágio mais famoso do mundo. Os convidados pagam até $250 mil para viajar até os destroços, que ficam a cerca de 3.800 metros abaixo da superfície do oceano. No passado, Stockton descreveu o negócio à CBS News como muito incomum, proporcionando um novo tipo de viagem. Atualmente, não se sabe ao certo quantas pessoas estavam a bordo do submarino que desapareceu durante a excursão, mas além do Stockton, CEO da empresa que operava o aparelho, foram identificadas até o momento 4 pessoas. Entre elas estão Hamish Harding, empresário e aventureiro britânico que já viajou ao espaço e ao ponto mais profundo da Terra. Paul Henry Nerdiollet, mergulhador e ex-comandante da Marinha Francesa, considerado o principal especialista no local do naufrágio do Titanic. Shahzad Dawood e Suleiman Dawood, empresário paquistanês e seu filho, que planejaram a viagem para visitar os restos do Titanic. Titã, o submarino que desafia a pressão e a escuridão do mar. O submarino Titã é um modelo tipo Ciclope de pouco mais de 6 metros de comprimento, um tipo de submarino que tem apenas uma grande janela esférica na frente, que permite a visão dos tripulantes. Esse modelo é diferente dos submarinos convencionais, que têm vários periscópios e janelas menores. Com capacidade para 5 tripulantes, um piloto e 4 especialistas em missão, ele é feito principalmente de fibra de carbono e titânio, pesando pouco mais de 10 toneladas e podendo levar uma carga útil de até 685 quilos. A pressão e as condições a 3.800 metros abaixo do mar são muito diferentes do que estamos acostumados na superfície, pois a pressão aumenta com a profundidade, pois há mais água acima do submarino, e a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em cerca de 1 atmosfera, que é a pressão média ao nível do mar. Portanto, a 3.800 metros de profundidade, a pressão é cerca de 380 atmosferas, ou seja, 380 vezes maior do que na superfície. Essa pressão enorme exige que o submarino seja muito resistente e bem projetado para suportá-la sem deformar ou se romper. E o Titã é feito para aguentar até 4.000 metros de profundidade. No entanto, se ele ultrapassar esse limite ou tiver algum defeito estrutural, ele pode sofrer uma implosão, que é quando o casco se rompe devido à pressão externa muito maior que a interna. Atualmente, o Titã é o único submarino com capacidade para 5 pessoas capaz de atingir a profundidade do Titanic, que equivale à metade da profundidade do oceano. Ele pode se submergir usando um sistema de propulsão elétrico e baterias recarregáveis, e também possui um sistema de navegação por sonar e câmeras de alta definição para capturar imagem dos destroços. A comunicação entre o submarino e o navio de apoio é feita por mensagens de textos curtas, pois o sistema de rádio ou GPS não funcionam debaixo d'água. As mensagens são enviadas por um transmissor acústico que emite sinais sonoros codificados e também pode enviar sua localização e profundidade por esse sistema. Lançado e recuperado por uma plataforma composta por uma estrutura metálica com guinchos, cabos e flutuadores, ele é rebocado por um navio até o local da imersão, onde o submarino é solto e desce até o fundo do mar. Na volta, ele é içado pela plataforma e levado de volta ao navio. As buscas pelo submarino que sumiu no Titanic e seus desafios. A expedição de domingo 18/6/2023 era a primeira tentativa de 2023 de visitar os destroços do Titanic com o submarino. O veículo partiu do navio de apoio Polar Prince, que saiu de Newfoundland, no Canadá, até a região onde estão os restos do navio. O submarino desceu cerca de 3.800 metros até o fundo do mar, levando cerca de 2 horas para chegar aos destroços. Durante a descida, ele enviava mensagens para o navio de apoio a cada 15 minutos.
sinalizando sua localização e informando que a viagem estava em segurança. No entanto, 1h45 após o mergulho, o submarino parou de se comunicar com a superfície. Então, a empresa acionou a Guarda Costeira dos Estados Unidos, que iniciou uma operação de busca e resgate com a ajuda da Guarda Costeira do Canadá e de outros governos e empresas comerciais especializadas em águas profundas. A operação de busca e resgate, que iniciou no domingo, ainda está em andamento, com a Guarda Costeira dos Estados Unidos fazendo buscas na superfície da água e uma aeronave fazendo buscas aéreas e de radar. A Guarda Costeira do Canadá enviou um avião P-8 Poseidon para auxiliar nas buscas aéreas e um navio de patrulha para ajudar nas buscas na superfície. A Marinha dos Estados Unidos e as Forças Armadas do Canadá, que foram contatadas pela Guarda Costeira para avaliar a disponibilidade de capacidade de resgate subaquático, está utilizando veículos operados remotamente ou robôs submarinos. Outras empresas comerciais especializadas em águas profundas que foram acionadas pela OceanGate estão oferecendo apoio técnico e logístico à operação de busca e resgate. As dificuldades enfrentadas pela operação são bastante grandes, porque envolve a localização remota e as condições adversas do fundo do mar, tornando a missão um desafio. Os destroços do Titanic estão a cerca de 3.800 metros de profundidade, em uma área com correntes fortes, visibilidade baixa e obstáculos como cabos e redes. O tempo limitado de oxigênio disponível no submarino reduz bastante as chances de sobrevivência dos tripulantes, pois ele tem suporte de vida por até 96 horas em caso de emergência, o que significa que o oxigênio pode acabar na quinta-feira, 22/6/2023. As esperanças de encontrar os desaparecidos dependem de mais fatores ainda, dependendo do tipo de problema que causou o desaparecimento. Se for apenas um problema mecânico que impediu o submarino de emergir ou se comunicar, mas não afetou sua integridade estrutural ou seu suporte de vida, os tripulantes podem estar vivos no fundo do mar, apenas esperando pelo resgate. Nesse caso, as chances de sobrevivências são maiores se o submarino estiver em uma área plana e livre de obstáculos. Se ele estiver emitindo algum sinal sonoro ou luminoso que possa ser detectado pelos sonares ou câmeras dos veículos de buscas, as equipes de resgate podem ter mais facilidade para encontrá-lo. No entanto, se ele estiver silencioso ou escondido, as equipes podem ter que vasculhar uma área muito grande e profunda, o que pode levar muito tempo. Outro problema que pode ter causado o desaparecimento do submarino é a descompressão, que ocorre quando um submarino sobe ou desce muito rápido e não consegue equalizar a pressão interna com a externa. Isso pode provocar danos estruturais no casco ou nos sistemas do submarino, como vazamentos, rachaduras e rupturas. Em casos extremos, a descompressão pode causar uma implosão, que é quando o casco se rompe devido à pressão externa muito maior do que a interna. Este fenômeno é muito violento e fatal para os tripulantes que estão dentro da embarcação, pois o corpo humano não suporta uma pressão tão alta e os órgãos internos são esmagados. Um exemplo de implosão de submarino foi o caso do Ara San Juan da Argentina, que desapareceu em 2017 com 44 tripulantes a bordo. Ele foi encontrado um ano depois, a mais de 900 metros de profundidade, e as autoridades confirmaram que ele sofreu uma implosão devido à entrada de água por um duto de ventilação que provocou um princípio de incêndio nas baterias elétricas. Além da pressão, as condições no fundo do mar são bastante hostis para a vida humana. A temperatura da água é muito baixa, girando em torno de mais ou menos 1 grau Celsius. A visibilidade é bastante reduzida, pois há pouca ou nenhuma luz solar que chega até essa profundidade. O fundo do mar também é cheio de obstáculos, como rochas, cabos, redes e os próprios destroços do Titanic, que são fatores que dificultam a navegação e a comunicação do submarino com o navio de apoio ou com as equipes de resgate. Portanto, estar nessa região do mar é muito perigoso e requer um submarino bem equipado e uma tripulação bem treinada, pois qualquer falha ou imprevisto pode ser fatal nesse ambiente extremo.